Seja com todos. Nós já certamente meditamos nesse texto da palavra de Deus muitas vezes e cada vez com um foco diferente. Hoje nós queremos meditar com o seguinte enfoque: obedecendo a Cristo. Hoje pela manhã o pastor Márcio estava falando sobre andar com Deus, usando como exemplo a vida de Enoque, que andou com Deus, uma mensagem bastante edificante para nossas vidas. E também a Karina teve um momento em que ela disse sobre a importância de obedecer. É exatamente isso que nós queremos meditar. Conhecer é uma coisa, obedecer é outra coisa diferente, não é? Com certeza, quando nós falamos Mateus 28, 18, muitas pessoas disseram: mas eu conheço esse texto de cor. Eu conheço. Então, a nossa proposta é: vamos obedecer esse texto que nós conhecemos de cor, né? É isso aí, Mateus 18, 28. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Pai, nós temos diante de nós a Tua palavra e rogamos que possamos compreendê-la e colocá-la em prática. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém, Senhor. Amém. Queridos, para 2014, o que nós estamos pensando? 2014. Cada ano nós procuramos dar uma ênfase. 2014, já dissemos em dezembro, que pensávamos nisso, após a oração, nós continuamos pensando que nós queremos dar toda a ênfase em levar almas a Cristo, ganhar almas para Cristo, evangelizar. Meus irmãos, vamos sair dessa, vamos evangelizar, sair para a rua, fazer estudos, vestir a camisa da central, do ministério, do pilar de missões, de todos os ministérios que dão ênfase sobre a evangelização. Nós queremos ver todos trabalhando, não porque nós queremos, porque nós sabemos que essa é a vontade de Deus, e quem trabalha, ele é feliz. Não existe alegria maior do que levar uma alma a Cristo. Então a nossa ênfase este ano será em levarmos almas a Cristo o tempo todo. Nós estaremos falando nisso ou meditando em algum sermão que ajuda, que corrobora para este fim. Temos neste texto um dos desejos do Senhor Jesus. Na verdade, uma ordem que Ele deseja ver sendo obedecida. Se você se apartasse de nós hoje, fosse para um lugar distante, onde você não fosse ver nenhum de nós, como despedida, ou se você estivesse à beira da morte, qual seria seu último desejo? O que você diria a cada um de nós? Eu já presenciei a morte de várias pessoas e o que elas desejaram na hora da morte. Eu nunca vi nenhuma pessoa, quando está por morrer, dizer: traga lá meus dólares, traga meus talões de cheque, traga meu dinheiro, tudo que eu quero dar uma olhadinha neles. Nunca vi ninguém fazer isso. Eu me lembro de uma pessoa que perto da hora da morte falou: eu estou com medo. Eu fiquei tão comovido com aquilo. Aí, mais uma vez, mostrei o plano da salvação para o Senhor. Amados, qual seria o seu último desejo?
Jacó, quando estava para morrer, que ele estava lá no Egito, ele desceu no Egito, ficou lá ainda alguns anos, juntamente com seus filhos, ficou numa alegria tremenda por ver José, mas antes de morrer, ele chamou todos os filhos para abençoá-los, e antes de morrer, ele disse: esse foi o desejo de Jacó: sepultai-me com meus pais. Gênesis 49, 29. Ó, eu vou morrer, eu não quero que vocês me sepultem no Egito, eu quero que vocês levem o meu corpo e quero ser sepultado junto com os meus pais, o último desejo. E é claro que José falou com o faraó, Gênesis 57, e ele o desejo de Jacó, de Israel. Por outro lado, José, depois de alguns anos, também chegou ao fim, e antes da morte ele também chamou os seus filhos e expressou o seu desejo: quero que leve os meus ossos daqui do Egito. Quer dizer, eu sei que nós vamos ficar aqui, eu sei que Israel será escravizado, ficaremos aqui por alguns séculos, mas quando forem, e esse é o sinal de que vocês vão, eu quero que vocês levem os meus ossos daqui, não deixem meus ossos aqui. Interessante, mas o desejo, eu tenho umas maluquices dessas também. E nós vemos Moisés, quando Moisés está saindo com toda aquela multidão tremenda, após 350 anos que foi feito esse pedido, mais ou menos, não é? Então Moisés dá ordem para que levasse os ossos de José junto com toda aquela multidão. Êxodo 13, 19. Esses homens e muitos outros tiveram seus desejos cumpridos. O último desejo foi cumprido. Entretanto, Jesus morreu, ele veio, morreu, ressuscitou, e antes de ir aos céus, deixou também o seu desejo. É o que acabamos de ler. Ele disse: olha, eu quero que vocês vão e façam discípulos, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os. Então esse é o meu último desejo. Eu vou embora para o céu, e eu quero que vocês façam isso. A igreja está na mão de vocês agora. Então a minha ordem é essa, o meu desejo é esse: faça isso. Engraçado que Jesus foi e os discípulos, os apóstolos, né, já esqueceram e se trancaram entre quatro paredes e ficaram aguardando a descida do Espírito Santo, que Jesus pediu para guardar. Mas depois que receberam o poder, tanta coisa, se esqueceram. Precisou vir perseguição em Atos 8 para que eles acordassem, saíssem e fossem pregar aos samaritanos, e depois precisou anjos e intervenções divinas para que eles fossem alcançar os gentios lá em Atos 10. Mas Jesus já tinha dito: vão e façam discípulos. Faz 2000 anos que essas coisas aconteceram lá em Israel, e a ordem chega até nós, e nós estamos como? Começamos essa igreja aqui com 17 membros, há algum tempo atrás, fizemos muita coisa, tivemos muitas duplas, fizemos muito evangelismo, e o evangelismo que dá certo, ó, eu provo. É aquele que você leva a pessoa, por isso que você cuida da pessoa, que você visita a pessoa. E essas passadinhas que você dá, nunca mais vê a pessoa, não dá certo. Eu tenho que comprovar, eu tenho 5.000 endereços aí de pessoas que deram uma passadinha, pregaram, disseram que aceitaram Jesus e não estão na igreja até hoje. 5.000, nome, endereço e tudo. Precisa cada um adotar um como se fosse seu filho. Você leva aquela pessoa a Cristo, ela nasce espiritualmente, você cuida dela como um bebê espiritual, até ela entrar para a igreja e até ela começar a cuidar de outros. Então a amizade está acima de tudo, este cuidado, este carinho, essa convivência. Então só assim nós vamos cumprir a vontade de Jesus. Mas a nossa ênfase, nós queremos no começo do ano dar treinamento de evangelização, treinamento discipulado, vários treinamentos. Nós queremos fazer isso agora, no começo do ano. Vamos nos preparar para isso, ver quem quer fazer. Vamos fazer tudo que nós fizemos no começo da igreja, de novo. Vamos ver quem pega no breu. Irmãos, nós viemos para cá,
Nós viemos para cá, não foi para ficar a vida inteira em 600, 700 mesmo. 600, 700. Nós viemos para cá para arrastar multidões para esse lugar, para chegar a 1.000, 2.000, 3.000. Nós viemos para cá para isso, porque a nossa sede é viver almas se convertendo a Jesus. Senão nós estaríamos lá na Maria das Dores, lá, louvando a Deus, e sai, tchau, e outro dia vai trabalhar e vem naquela vidinha lá e fica a vida toda em 300, 400 membros e está bom demais. Afinal de contas, Jesus disse que pouco se salvaria mesmo, então acho que está tudo certo. Não. Jesus deseja que o Evangelho seja alcançado em todas as nações, e uma maneira de aumentarmos o nosso quadro missionário, de pagarmos melhor os nossos missionários, uma maneira de fazer isso é fazer a igreja central aparecer. Não é dispensar, é estar na igreja, é estar nos cultos, é estar no Evangelho da igreja, do ministério da igreja, do pilar de missões, é fazermos isso. Podemos fazer com outros grupos? Podemos, mas não podemos deixar a nossa congregação. Nós temos que dar ênfase aqui para que aqui cresça. Ah, mas os outros, cada um que trabalha para crescer. Ué, cada um que trabalha. Então, queridos, agora podemos fazer viagens especiais. Já fiz isso. Você junta aí 10, 20 igrejas, faz uma viagem lá para o Piauí, deixa uma igreja plantada lá, como já fizemos no passado, faz uma outra igreja, uma outra viagem, mas não podemos viajar o ano inteiro e não fazermos nada dentro da nossa igreja, onde nós somos membros. Então nossa ênfase será essa. Este desejo, ou ordem, que nós vemos aqui na palavra é para a sua igreja, para que eu e você cumpramos a ordem do Senhor Jesus. Então, se conhecemos, por que não obedecemos? O que está errado? Será que o desânimo está tomando conta de nós? Nós precisamos obedecer. Conhecemos o texto de cor, mas não obedecemos. E entre conhecer e obedecer há uma distância enorme. E o que nós queremos bater é nesta tecla o tempo todo. Precisamos cumprir a vontade, a ordem do Senhor Jesus Cristo. Se conhecemos a vontade do Senhor e não obedecemos, há uma exortação para nós em Lucas 12:47. Lucas 12:47 diz: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Eu não tenho dúvida que nós vamos responder por muitas coisas, por muitas almas, por muita negligência nossa, quando chegar na presença do Senhor. Se somos salvos, não para sermos condenados, mas de algum modo nós vamos prestar conta, porque a Bíblia diz que nós daremos conta de cada ato, cada atitude, cada palavra. E alguém diz: mas será que cabe tanta gente no céu? Ô gente, o que é a terra perto do tamanho do céu? Ah, mas isso vai demorar muito para prestar conta. Já pensou julgar toda a humanidade? Gente, Deus tem a eternidade toda e Ele não tem pressa. Não tem pressa. Então, se Ele quiser realmente fazer isso, como Ele disse que vai fazer, Ele é o dono do tempo. Tenta imaginar quanto tempo Deus existe. Se Ele existe desde a eternidade, esse negócio vai longe. E Ele tem a eternidade toda pela frente. Não tem como. Então, dá para ficar aí meses, cada um prestando contas, para receber os galardões, não para ser condenado, se realmente é salvo. Depois tem o julgamento dos não salvos, mas é preciso cumprir a vontade do Senhor. Amados, vamos sair deste quadro em 2014, fazermos a vontade do Senhor? É uma pergunta. Nós vamos fazer isso ou vamos continuar na mesma marcha? O que nos segura em casa? O que não nos faz participarmos do culto? Cada culto que nós participamos com atenção, com o espírito de adorar, nós nos tornamos melhores em cada culto.
Às vezes o culto que você faltou é o culto que Deus ia falar com as suas necessidades, é o culto que você ia ter a resposta para os seus problemas. Então nós não podemos faltar, nós temos que estar presentes nos cultos, adorando, orando pelas pessoas e pelos visitantes, amando a todos, desejando que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, obedecendo a Cristo, desfrutamos da sua amizade. Então nós queremos aqui alguns pontos. Por que obedecer a Cristo? Em primeiro lugar, desfrutamos da sua amizade. João 15:14. João 15:14 diz assim: vocês serão meus amigos. Vocês serão meus amigos se, é o condicional, se fizerem o que eu lhes ordeno. Será que se nós passarmos a vida toda negligenciando a pregação, a evangelização, será que nós podemos dizer que somos amigos de Jesus, ou que Jesus é o nosso amigo? Será? Aqui diz: se fizeres o que eu lhes ordeno. Jesus, meus amados, é o amigo que nunca nos faltará. Os irmãos sabem que o Salmo 23, o verso 1 principalmente, na língua original, a ideia é um pouco diferente do que as pessoas pensam. O Senhor é o meu pastor, e não necessito, não sofrerei carência. A ideia é: e Ele não me faltará. E o contexto mostra que é o Senhor que não me falta, e não as coisas do Senhor. Inclusive a palavra nada me faltará não existe no original. Não existe. Aliás, tem uma versão inglesa que traduziu muito bem. A versão inglesa diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. É o Senhor que não me falta, meus queridos. Ele que é o meu amigo de todos os momentos. É Ele que me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, que está comigo no vale da sombra da morte, que anda comigo nas trilhas da justiça, ou me coloca lá e me leva até a porta dos céus. E quando eu chego na porta dos céus, Ele entra para dentro dos céus e prepara um banquete para me receber. E a fartura, e os meus inimigos assistem a minha vitória, porque eu decidi seguir a Jesus. Essa é a ideia. Jesus é o amigo que nunca nos abandona. Salmo 27:10. Pode meu pai e minha mãe me abandonar. Salmo 27:10. Mas o Senhor nunca vai me abandonar. Tem muitas mães que rejeitam o filho, mas Jesus não rejeita ninguém que vai até Ele. Nenhuma pessoa que diz: eu quero Jesus, eu quero Jesus na minha vida, deixa de ter a companhia de Jesus. Nenhuma pessoa. Ninguém vem a mim lançaria fora. Ninguém. Jesus é o amigo que responde às nossas orações. Irmãos, Daniel 9:23 é algo tremendo. Daniel começa a orar, e imediatamente sai uma ordem do céu. E a ordem sai, o anjo vem e diz: olha, você começou a orar, e eu saí depressa, saiu a ordem, eu vim para te declarar, e etc, coisa e tal, porque você é muito amado, porque você é amigo do Senhor. Será que se Daniel não fosse amigo de Jesus, será? Ou do Senhor? No tempo não tinha essa ideia de Jesus ainda, mas do Senhor, de Yahvé. Será que se Daniel não fosse amigo, não fosse íntimo, será que a ordem sairia? Meus amados irmãos, nós vemos homens e mulheres de oração que quando bate o joelho no chão, a coisa acontece momentaneamente, porque tem intimidade, porque obedece o Senhor, porque são amigos de Jesus, e são amigos porque obedecem o Senhor Jesus. Não dá um passo sem a ordem de Jesus, sem a autorização do Senhor. É tremendo isso. Quanta coisa eu tenho experimentado em minha vida quando oro. Agora, eu não sou o amigo de Jesus que eu gostaria de ser. Eu tenho procurado ser nesse tempo todo. Eu tenho procurado me tornar um homem de oração. Eu gostaria de ser, de andar com Ele, de estar com Ele, de obedecer em tudo. E quem deseja fazer isso, faz a vontade dele, levando pessoas a Cristo, evangelizando, procurando realizar a última vontade do Senhor antes de ascender aos céus.
Jesus é o amigo que deseja intimidade conosco. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa ideia de cear é a ideia de intimidade, de comunhão. Entre os judeus nós sabemos que eles só comem com quem tem amizade. Então essa é a ideia. Jesus é o amigo que ceia conosco. Jesus é o amigo que está preparando um banquete para nos esperar. O Daniel e o pastor Marcos, de vez em quando, entra nesse assunto, né? O céu, tem rua de ouro? Não tem? É o trono? Não sei. Ó, gente, tem ceia lá. Vai ter uma ceia. Vai ter bodas. Boas de ouro. Como é que pode a rua de ouro e o trono? É literal, não é? Gente, sendo literal uma bênção, não sendo bênção, eu sei que nós estaremos na presença de Jesus, e Jesus vai nos iluminar para todo sempre, e lá nós estaremos para sempre com Ele. Pode ser que tenha rua de ouro, e aí Daniel vai ficar contente. Pode ser que tenha, porque a Bíblia diz sobre isso, né? E a Bíblia diz sobre algumas coisas aqui na terra que diz que é protótipo daquilo que está no céu, o tabernáculo, essa coisa toda. Sei lá. Ah, isso é uma linguagem figurada. Irmãos, se é figurado literal, o que interessa é estar com Jesus, é estar juntamente com Ele. E aqui nós podemos ir brincando e discutindo um com o outro e vendo, mas tudo faz sentido. Pode tanto ter quanto não ter, o importante é estar com o Senhor e Ele ser o próprio santuário, estarmos na presença dEle. Irmãos, querido visitante, você já tem Jesus como amigo? Querido visitante, você já tem Jesus como seu amigo? O último versículo que citamos diz: eis que estou à porta e bato. A ideia no original é Jesus estar do lado de fora do coração humano, batendo insistentemente sem deixar de bater, em pé. Se você abrir o coração, ele entra. Se você colocar uma tabuleta do lado de fora do seu coração, assim, Cristo aqui não entra, ele não vai arrombar o seu coração. Mas se você disser: Senhor Jesus, vem entrar na minha vida, Ele entra e faz morada, ceia com você, e estará sempre com você, e levará você para todo sempre. Querido membro da igreja, você que já obedeceu a Jesus, abrindo o coração a Ele, está obedecendo, realizando a vontade do Senhor, obedecendo a ordem dEle. Segundo lugar, obedecendo a Cristo, estaremos o melhor presente a quem amamos. Melhor presente. Mateus 16:26 diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos pensar nisso. O que aproveita uma pessoa que ganhou o mundo todo e perdeu a sua alma? Uma pessoa que cursou todas as faculdades, uma pessoa que acumulou todos os meios, uma pessoa que conseguiu toda a fama, uma pessoa que saiu em todas as revistas, todos os jornais, toda a televisão, né, todos os meios de comunicação, e perdeu a sua alma. Que proveito tem? O homem tem sede de poder, mas o maior poder é dado por Jesus para pregar a palavra. Queridos, nós temos que acordar. O versículo continua: ou que dará o homem em troca da sua alma? Lá na última hora, no último suspiro, no leito de morte, o que vai contar é se você entregou o coração para Jesus ou não. Tudo que você conseguiu foi muito bom. Você pode ter dado muito dinheiro para missões, sustentado muitos missionários, orfanatos e tanta coisa, mas realmente o que vai contar ali é se você recebeu Jesus, porque tem muita gente que faz muitas boas obras e não tem Jesus como Salvador, faz para ganhar com Deus, e isso não dá salvação. Queridos, geralmente
Quando nós amamos uma pessoa, nós procuramos dar o melhor. Eu, como o Cláudio, estávamos em viagem e queríamos comprar um presente especial para uma pessoa que nós amamos. Então nós ficamos procurando para acharmos o melhor. Então nós procuramos porque nós queríamos dar o melhor. Gente, quando você ama alguém, você quer dar o melhor a ela. Quando eu e a irmã Cláudia nos convertemos, a gente fez de tudo para dar o melhor presente para a Sônia, para a Sandra, para o Oswaldo, para a Irene, e depois para o restante das famílias, para os agregados todos. Aí veio a esposa do Oswaldo, veio o Braz, e veio todo mundo. E a Sandra está aqui até hoje, a Sônia está diante do Senhor até hoje. Sabe por quê? Esse presente que a gente queria dar para a Sandra, lá no passado, nós entendemos que era a coisa mais importante. E é, meus queridos irmãos. Geralmente se diz que o maior tesouro é o estudo. Claro, é bom ter estudo. Há pais que fazem de tudo para dar uma boa formação ao filho. E isso está correto. A pessoa diz: não, eu vou investir no meu filho, eu vou investir na minha filha. Eu quero que meu filho e minha filha tenham o que eu não tive. E batalha. O conhecimento nos acompanha por toda a vida, até no caixão. O conhecimento é muito bom, nos acompanha por toda a vida, até a hora da morte só. Queridos, eu me lembro de um irmão que levantava 3 horas da manhã e trabalhava, para que um filho estudasse para isso, o outro fosse aquilo, o outro fosse aquele outro. Todos são formados hoje, um é dentista, outro é advogado, outro medicina e tal, e ele foi um herói. Conheço um outro que faz de tudo para manter a filha também nas melhores escolas. Conheço um que foi meu professor, que quando ele tinha 8 anos de idade, o pai dele vendeu o carro para comprar uma enciclopédia para ele. A Barça custava muito caro. E vendeu o carro, falou: meu filho, você tem que estudar, eu vou andar a pé para você estudar. E comprou a enciclopédia, e o filho mergulhou nos estudos, e hoje ele só fala, acho que não sei se 8 ou 12 línguas só, entendeu? Então é um homem de Deus. Mas os pais fazem de tudo para dar o melhor ao filho. O caráter que deixamos é uma marca que fica impregnada em nós. O caráter que deixamos fica marcado no nosso filho. Eu me lembro de alguns casos, às vezes, quando o pai ou a mãe está partindo, e aí o filho fala: puxa, mas meu pai tinha um caráter tremendo, nunca vou me esquecer disso. Olha as coisas que ele deixou, olha a honestidade, e você fica lembrando de tudo que seu pai fez. Então isso tudo é tremendo, tudo isso é louvável, nós devemos fazê-lo. Mas se o filho partir sem salvação, tudo terá sido em vão, tudo terá sido inútil. Então o melhor presente que você dá ao seu filho, em primeiro lugar, é Jesus. Salvação. Aí pode se arrebentar com o resto, né? Mas Jesus, o maior tesouro é a vida eterna. Mateus 16, 26. O que dará o homem em troca de sua alma? Irmãos, eu tirei 13 dias para dormir mesmo. Eu gosto de dormir quando estou muito cansado. Nesses 13 dias que eu tirei para dormir, 4 pessoas partiram para a eternidade. 13 dias só, 4 pessoas íntimas, conhecidas. E eu me lembro de quase todas elas, e algumas com certeza partiram com o Senhor, inclusive dando testemunho de que estavam preparadas para se encontrar com o Senhor. Me lembro de outro que frequentava, um dos que partiu, que frequentava a nossa igreja quando criança, adolescente, e sempre conosco, que me encontrava na rua: pastor, tem igreja hoje? Pastor, tem igreja hoje? Porque se é segunda-feira, pastor, tem igreja hoje? Aquele desejo de estar na igreja,
aquele amor por Jesus, já está nos braços do Senhor Jesus. Está entendendo? Agora, se nós não investirmos na vida espiritual de nossos filhos, meus amados, de nada adianta todo investimento que fizermos. Se você ama alguém, prove, levando a ela o maior tesouro. E não existe tesouro maior do que o Senhor Jesus Cristo. Não existe tesouro maior do que a salvação. Não existe tesouro maior do que as boas novas do Evangelho. Não existe. Se você ama alguém, prove, fale de Jesus a ela. Tem que ser você. Tem que ser você. Terceiro, obedecendo a Cristo, nós estaremos povoando o céu. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Esse texto fala da volta de Jesus, fala que a trombeta vai soar, que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão mediante o soar da trombeta. E depois diz que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, transladados, como aconteceu com nós, que meditamos hoje pela manhã com o pastor Márcio. Seremos transladados e estaremos juntamente com o Senhor Jesus para todo sempre. Então, para nos encontrarmos com Jesus nos ares, e continua o texto, e estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. O que pode valer mais que isso? O que pode valer mais do que isso? Amados, quando nós somos seminaristas, eu falei o pastor Marcos, sua esposa, todo seminarista, eu acho que com ele também foi assim. A gente sonha, né? Eu vou levar multidões a Cristo, e eu vou pregar, e isso, e aquilo, aquele desejo. Depois você entra no ministério e percebe que é difícil. Você continua sonhando, mas você leva 100 e 80 cai fora. Você leva mais 200 e 150 cai fora. Que coisa louca! As pessoas não compreendem o valor da salvação. As pessoas não amam Jesus de verdade. Esses dias eu estive conversando com alguns pastores e um estava muito triste, de uma outra denominação. Ele disse: pastor, explica uma coisa para mim, como é que o senhor pensa? Ele falou: porque eu estou preocupado, porque o pessoal está me taxando de, como é que ele falou? Aquele cara rígido, duro, né? Ferro e fogo. Então ele estava dizendo assim: o senhor concorda com o pastor que casa, se divorcia, que casa de novo e tal? Está certo esse negócio, pastor? Ele falou: porque eu não aguento mais. Na minha denominação, todos os pastores, que as esposas ficaram idosas, eles estão divorciando e casando com mulheres mais novas. E tem um que já é o terceiro casamento, já passou por 2 divórcios, e estão lá pregando na igreja. O senhor concorda com isso? Esse pastor veio derrubar praga em mim. Então, o senhor concorda com isso? Né? Mas como é que nós vamos concordar, meus amados? Como é que nós vamos concordar? Isso está tudo errado. Ele falou: porque eu falo que eu não concordo. Ele se irrita comigo. Eu falo: continua falando, porque eu também não concordo. Não é bíblico. Onde já se viu? Falei para ele: olha, só que nas igrejas batistas é um pouco diferente, meu irmão. Quando o pastor dá uma dessa aí, a igreja põe ele para correr. Então é difícil ter pastor divorciado, recasado, e aquele que não tem motivo está toda hora fazendo isso. O pessoal não aceita, não, porque lá é o povo que convida e que manda embora. O pastor tem que andar na linha. Mas ele estava tão triste, quase chorando, porque ele falava para o pastor Zado, né? Gente, está errado esse negócio de divorciar e casar de novo. Esse pastor Zado: você é quadrado, você ficou para trás, nós estamos outro, agora é celular, é tudo novo, né? Internet. Gente, esse povo perdeu a noção. A Bíblia diz que muitos pastores dirão naquele dia, né? Muitos pregadores: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Abre, Senhor, a porta. E Jesus diz o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, vós que praticais iniquidade.
que tem o direito de fazer isso? O que é isso? Nada disso. Você também envelheceu. Jesus, a palavra de Deus lá em Malaquias, o Senhor diz: eu odeio o divórcio. Jesus diz: aquele que olhar para uma mulher com má intenção já adulterou com ela. Olha, se você está aqui, já passou por um divórcio, não é? Então, uma experiência triste, amarga. Nós te amamos, nós queremos restaurar você. Agora, não faça disso uma festa, ficar casando, divorciando. Já deixa um rapaz aí disse: pastor, eu queria ficar nessa igreja, e assim, só que tem um probleminha, eu estou no quarto casamento. Eu falei: irmão, acho que é melhor, sei lá, viu? Você é convertido mesmo? Eu vou fazer estudo com você para ver se você aceitou Jesus. Eu não mais. Eu acho que ele estava de olho em alguma irmãzinha aí para partir com o quinto casamento. Que negócio complicado. Entende? Então não é por aí. Nós queremos povoar os céus, e só vai para junto de Jesus aqueles que realmente tiveram encontro com Jesus. Não é aquele que sabe a Bíblia de cor, é aquele que obedece a Bíblia. Não é aquele que decora todos os versículos e fala bonito, mas é aquele que vive cada versículo que conhece. Irmãos, nós vemos aqui em Tessalonicenses esse povo todo subindo ao encontro do Senhor Jesus, estando com ele nos ares. E a última mensagem que pregamos no ano passado é Apocalipse 21:3, né? Onde o Senhor está preparando as bodas, a noiva, a igreja está se preparando, está bonita, está pura, está toda de branco para encontrar o Senhor Jesus. E naquele momento diz que Deus habitará com eles, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aí sim nós estaremos com Jesus para todo sempre. Nós precisamos povoar os céus. Nós precisamos levar as pessoas ao encontro com o Senhor Jesus. E quarto e último lugar, obedecendo a Cristo, estaremos despovoando o inferno. Existe palavra? Existe, está lá no cenário. Estaremos despovoando o inferno. Judas 22:23, não é o Judas Iscariote, é o Judas, irmão de Jesus, né? A carta que ele escreveu, verso 22 e 23, só tem um capítulo. Então diz assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tem muita gente em dúvida: sirva Jesus ou sirva o mundo? Jesus vem mesmo ou vem nada? Esse negócio existe mesmo, é tudo mentira. Será que existe o céu? Será que existe o inferno? Tem muito ouro? Tem fogo que queima? Ô gente, está escrito que tem fogo que queima. Está escrito que há sofrimento para todos sempre. Então Judas, sabendo disso, ele diz: tenha compaixão dessas pessoas que duvidam. Essas pessoas precisam de um empurrão. Essas pessoas precisam que você convença elas, que você fale de Jesus, mas deixe ser usado pelo Espírito Santo, porque quem convence é o Espírito Santo da graça. Mas você precisa fazer a sua parte. Então tenha compaixão. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. E do fogo do inferno aqui. Essas pessoas é como se estivessem já no fogo. Então tire essas pessoas do inferno. Despovoa o inferno. Todos nós nascemos condenados ao inferno. Todos nós nascemos condenados ao fogo eterno, por causa do Senhor Adão com a dona Eva. Efésios 2, versos de 2 a 3 diz que estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, e o Senhor nos deu vida. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:10 diz: não há justo, não há nenhum sequer. Então todos nós estamos condenados, queridos, por causa da desobediência de nossos primeiros pais. Então está sobre nós essa condenação, sobre cada ser humano. Sendo assim, todos nós estamos já condenados. Não estamos agora aqueles que aceitaram Jesus, mas todos nós nascemos condenados, debaixo da ira do Senhor, porque a ira de Deus está sobre nós quando nascemos. Ah, mas espera aí, Deus não é amor? Deus se ira? Claro, Deus é amor e é justiça.
João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Então, toda pessoa que nasceu, que não conhece a Cristo, já está condenada ao fogo eterno. A ira de Deus está sobre ela, e precisa que alguém leia Judas e entenda: eu preciso ter misericórdia e tirar essa pessoa de lá. Eu preciso colocar essa pessoa nos céus. Eu preciso falar para que o Espírito Santo a converta e ela vá para os céus. O que rejeita Cristo, a ira de Deus, que já está sobre ele, permanece sobre ele. E a ideia aqui no original é que permanece mesmo sem sair o tempo todo, até que a pessoa tenha um encontro com Jesus. É só uma questão de tempo para que as chamas do inferno tenham realmente poder sobre a pessoa. Ele está aceso, a pessoa já está destinada lá. É como se já estivesse lá. É a mesma coisa de você pegar e cortar a folha de uma árvore ali agora. A folha vai estar verde, mas a folha está morta, porque já não está mais conectada lá no tronco. Não está ligada. Então a pessoa está desligada de Jesus. Ela está morta. Para consumar o destino dela é uma questão de tempo. É mais 70, 80 ou no máximo 100 anos, e o destino dela está consumado. Então nós precisamos pegar essa pessoa que está apartada do Senhor e enxertá-la na videira através do Espírito Santo da graça. Mas nós somos instrumentos para isso. Queridos, podemos arrebatar quantas pessoas desejamos do fogo do inferno. Esse é o desejo de Cristo, e Ele fez a parte dele. João 3,16, todo mundo sabe de cor. Só falta cada um viver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, Jesus fez a parte dele. Ele foi à cruz, Ele morreu por você, morreu por mim. Agora, cada pessoa deve crer. Mas para que a pessoa crê, nós que já cremos precisamos fazer a nossa parte. Então entra a nossa parte, anunciando o Evangelho. Romanos 10,13. Romanos 10,13. Todo aquele que confessar ao Senhor será salvo. Mas como pode confessar alguém que não ouviu falar de Cristo? Eu estava lá em Campo, com aquela camiseta, já contei isso, com aquela camiseta, aquela amarelinha agora, Jesus transforma. E um camarada perguntou para mim: moços, seu nome é Jesus? Eu pensei, esse cara está tirando uma pinta. Aí fui conversar mais com ele, não sabia mesmo que era Jesus. Não, Jesus é o Filho de Deus. Nós temos um desse por aqui também. Quer dizer, tem uma ideia dessa aqui também, né? Alguém que nos salva. Aí conversei um pouco com ele, estava trabalhando e tal, nem lembro o nome do Deus dele, né? Era um Deus que eu nunca tinha visto. Mas aí, falei: Jesus é o Filho de Deus. Aí falei: não dá para conversar mais, deixa o telefone. Eu deixei. Mas irmãos, quantas pessoas nunca ouviram falar de Cristo? E no Brasil às vezes. Eu me lembro de um missionário contando que lá para o Nordeste afora, né, o outro chega e me pergunta: você conhece Jesus evangelizando? Eu falo: não, moço, eu sou novo aqui, mudei agora há pouco, não conheço ninguém. Então, é complicado. E tem gente que não conhece mesmo. Nós estamos acostumados com a nossa Bíblia, e a gente abre a Bíblia, vê e lê e tal, e a gente pensa que todo mundo conhece. Gente, às vezes nós falamos assim: Esdras, o que é isso? Neemias, nossa, onde você arrumou esse nome? Esther, eles não sabem o que está na Bíblia. Aí você fala Bíblia, sabe? Bíblia, mas Bíblia, o que é Bíblia? Não sabe. Aqui em Paulínia não conhece o plano de Deus. Então nós precisamos ter paciência, ensinar, falar de Jesus e levar a pessoa ao encontro com Cristo. Então tem a parte de Cristo que Ele já fez, tem a nossa
partes que precisamos fazer. E por último, entra a parte do que ouve. Ele deve crer e receber Jesus em sua vida através de um convite pessoal. Então a nós compete pregarmos o Evangelho no poder do Espírito Santo, deixando o resultado com Deus. E a pessoa compete abrir ou fechar o coração para Cristo. Mas se ela abrir, a Bíblia diz que ela está salva. Se ela disser: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do meu lugar, eu quero nesta noite que o Senhor venha entrar na minha vida, mudar a minha vida, perdoar os meus pecados, ser o Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Se você fizer uma oração mais ou menos como essa, você está salvo, se fizer de coração. De coração. E a sua vida vai mudar. Então, queridos, fazendo isso, a primeira parte de João 3,36 entra em ação. Quem crê ganha a vida eterna. E é arrebatada do fogo, como diz Judas. E aí, cada pessoa que é arrebatada do fogo, nós temos que dizer: aleluia, isso é, louvado seja o nome do Senhor, porque não há nada mais importante que isso. O dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador foi um dia muito feliz na minha vida. O dia que realmente, porque eu fui levando até chegar à decisão. E eu creio que cada um que fez isso aqui de coração sabe o que aconteceu com a sua vida. Queridos, conclusão: tantos homens tiveram seus desejos cumpridos, tiveram seus últimos desejos realizados plenamente. Aqueles que realizaram seus desejos o fizeram por amor, por consideração, por respeito, que tiveram tudo isso. Quantas vezes nós ficamos lembrando: peraí, como é que meu pai gostaria que fosse mesmo? Eu vou fazer o que meu pai pediu, eu vou cumprir o desejo dele, vou cumprir o desejo dele. Nós temos na Bíblia os famosos recabitas. Tem uma hora que Deus manda o povo ir aprender com os recabitas. Vai lá aprender. Oferece vinho para os recabitas. Porque os recabitas, há anos, todos os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, ninguém colocava vinho na boca, porque lá no passado falou: não beba vinho. E todo descendente obedeceu. E Deus fala: vai aprender com eles, cumprir o desejo. Recado, queridos, e nós não vamos cumprir o último desejo de Cristo, que tanto nos amou e diz: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas. Amados, é preciso cumprirmos. Motivo para fazer nós temos de sobra. Além de desejo, uma ordem àquele que tem toda a autoridade, daquele que tem toda a autoridade. Obedecendo a Cristo, nós seremos seu amigo, estaremos presenteando a pessoa com o melhor presente que existe, povoando o céu, despovoando o inferno. Será que falta ainda mais algum argumento para obedecermos ao Senhor? Qual será a nossa reação? Qual será a nossa decisão? A decisão é de cada um. A ordem do Senhor Jesus, a palavra cada um tem. Agora, o que é necessário cada um analisar e saber como é que vai responder. Você que é membro da igreja pode dizer: pastor, eu estou com o senhor. Esse ano nós vamos trabalhar mesmo, nós vamos evangelizar, nós queremos ver a igreja crescer, queremos ver a igreja se tornar uma potência missionária, sair desse perrengue aí, né? Para dar 10 reais de aumento para o missionário, você consulta lá, mas não tem jeito. Como é que eu vou dar 10 se faltou 10? Né? Então você fica marcando o passo. Decisão é sua. Mas se a obra crescer, se formos fiéis, Deus fará a parte dele.
E você que está nos ensinando que ainda não entregou o coração a Cristo, você pode fazer esta noite. Lembre, todos nós nascemos pecadores. É necessário abrir o coração a Jesus e convidar Jesus para entrar na sua vida. Apocalipse 3:20 é uma palavra dirigida à igreja, mas também serve para evangelizar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E outro texto diz: eu te dou vida eterna. Você jamais entrará em condenação, não passará pelo juízo final. O inferno não tem mais poder sobre você. E nós vamos meditar em muita coisa que nós precisamos saber para trilharmos por aí, porque o inimigo de nossas almas vai ficar furioso conosco. Falaremos mais tarde sobre isso. Mas agora você tem uma decisão. Qual será a sua decisão? Você que nos visita vai dizer: Senhor Jesus, vem entrar na minha vida. Você que já é membro da igreja vai dizer: eu quero realmente me consagrar e daqui a pouco eu quero me preparar para estar evangelizando, juntamente com o Pilar de Missões, juntamente com o ID, juntamente com todos os ministérios que têm essa ênfase. Qual será a sua decisão? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus nós estamos na tua presença. Senhor, a tua palavra foi pregada conforme o Senhor a colocou em nossos corações. Agora, Pai, rogamos que o teu Espírito possa falar em cada vida, Senhor. Que o teu Espírito esteja passeando sobre cada vida. Que o teu Espírito esteja passeando na tua igreja e falando em cada coração. Ó Senhor, e aqueles que ainda não entregaram o coração a Ti, que possa abrir o coração nesta noite. Aqueles que já conhecem o Senhor e estão desviados, que possam voltar para os Teus caminhos nesta noite. Aqueles que ainda não se tornaram membros da Tua igreja, possam tomar a decisão de fazê-lo nesta noite, ó Pai. E os membros da Tua igreja que possam tomar a decisão de ouvir a Tua voz, de cumprir o ID, de obedecer, Senhor, ou cumprir a Tua vontade. Senhor, fala em cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos continuar em oração. Daqui a pouquinho o louvor estará entoando hinos. E eu quero saber se o Espírito Santo estiver falando no seu coração neste momento. Não endureça o coração. Deixe ele falar. Se tiver alguém dizendo: eu conheço a Cristo, mas no momento estou desviado dos caminhos do Senhor, quero voltar para o Senhor Jesus, sai do seu lugar, vem à frente. Amém, amém. Deus abençoe. Vem em nome de Jesus.
no seu coração, saia do seu lugar em nome de Jesus, entregue sua vida a Jesus hoje. Meu querido, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, saia do seu lugar, entregue sua vida a Jesus, obedeça a Cristo. O que você fará da ordem de Jesus? O que você fará para cumprir a ordem dele? Venha, em nome de Jesus. E quantos dias você tem de vida mais? Ah, mas agora eu vou aceitar Jesus por medo? Não, é uma realidade. Por amor. Por amor. Para viver com Jesus para sempre. Nós queremos convidar o irmão Vitor para vir orar. O irmão Vitor, nosso missionário, está conosco. Ele e a esposa são nossos missionários, trabalham ali no Rio de Janeiro, uma bênção nas mãos do Senhor, para orar por essas pessoas que estão colocando suas vidas no altar do Senhor. Se houver mais alguém, em nome de Jesus, vem à frente. Ah, mais alguém? Depois de cantarmos o outro hino, nós vamos pedir ao pastor Marcos para vir à frente e orar, encerrando o culto, não é? Encerrando o culto. O pastor Marcos é muito amigo nosso, né? Nós queremos também que ele participe conosco. Nós vamos orar. Vamos orar com o nosso missionário Vitor. Pai maravilhoso, nós te louvamos, Senhor Deus, pois a tua palavra, Senhor, ganhou espaço no coração de cada filho teu. Nós te louvamos, Senhor, pois sabemos que o Senhor os criou, os formou e agora os traz de volta, Pai, para mais perto de ti, para os ensiná-los, Senhor, os instruí-los, ó Pai, no teu amor, Senhor. O mundo é corrupto, Senhor Deus, os homens são impuros, mas o Senhor é um Pai de amor. O Senhor é um Pai que se preocupa com eles, ó Deus, e tem demonstrado isso, levando, Pai, a tua palavra aos seus corações, à sua mente. Deus maravilhoso, que cada um aqui, Senhor, vem te buscar, ó Pai, cada dia mais, procurar ter experiências contigo, Senhor, seja no trabalho, Senhor Deus, na família, onde estiver, Senhor Deus, que possa te conhecer mais, Senhor, possa conhecer tua palavra e possa levar, Senhor Deus, outras pessoas, ó Pai, te conhecerem, Senhor, a conhecer o Deus que cura, que restaura, a um Deus que ama, a um Deus que ama a justiça, a um Deus que fortalece, a um Deus que restaura todo tipo de pessoa. Pai maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, e nós te pedimos para que mais pessoas, ó Deus, mais filhos teus se levantem, Senhor Deus, como suporte para essas vidas, ó Pai. Nossos irmãos, ó Pai, que agora estão, ó Deus, aqui atrás, sentados, mas orando, Senhor, que possa sentir compaixão de cada um aqui, Senhor Deus, e venham, Pai, adotá-los, abraçá-los, ó Deus, mantê-los, ó Pai, em pé. Venham, Senhor Deus, se for necessário se ferir, ó Deus, para protegê-los, que venham, Senhor, se colocar à frente qualquer momento de dificuldade, Senhor, que venham se importar com os filhos, ó Pai, estão nascendo, Pai, de novo, estão aqui à frente, Pai, se entregando a Ti, mas necessitam, Senhor Deus, do Teu povo, Pai, da Tua família, Senhor Deus, ao lado deles. É assim que nós oramos, te agradecendo, Pai. Amém. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Que Deus esteja abençoando a todos. Uma ótima semana a todos. E vamos orar com o nosso querido irmão pastor Marcos. Eu quero tomar liberdade, queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração e repita comigo essa bênção extraordinária da palavra de Deus. Diz assim: que o Senhor me abençoe e me guarde. Que o Senhor estenda sua mão sobre mim. Que o Senhor olhe o seu rosto para mim. Que o Senhor me dê a paz. Que nessa semana
eu seja abençoado. A minha família seja abençoada. O meu trabalho seja abençoado. E onde eu for, a bênção de Deus esteja comigo. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.